boa tarde. Primeiramente, desejo a todos vocês que estão nos acompanhando e nos acompanham aqui todo dia no Fala Rio Grande um feliz ano novo. Que esse novo ano que está iniciando hoje traga muitas alegrias para a vida de vocês. E hoje o programa é diferenciado, né? Assim como o primeiro programa do ano. Nós vamos conferir agora as notícias do programa de hoje. O verão chegou e com ele vem as temperaturas altas e o sol ainda mais forte. Com isso, muitas pessoas aproveitam para ir para a praia curtir a estação mais quente do ano. Só que alguns cuidados precisam ser tomados com a pele. Vamos conferir mais informações já já. No mês de dezembro são tradicionais as festas de Natal e fim de ano, época em que as ceias costumam ser regadas de comidas que fogem um pouco da rotina alimentar de muitos. Mas depois de exagerar na comida, como voltar para a rotina? Mais detalhes vamos conferir já já. O ano novo já chegou e com ele surge aquela dúvida dos interessados em moda. Qual vai ser a tendência para 2024? Conversamos com uma especialista que tirou essas dúvidas. Já já vamos conferir mais informações. E para fugir um pouco desse calor, o destino de muitos é a praia. Uma pesquisa feita pela FEComércio identificou que o litoral norte gaúcho deve ser o mais procurado por quem vai viajar. Santa Catarina também é um dos locais mais citados. Vamos conferir mais informações ainda hoje. Mas antes, vamos conferir esse recado da Prefeitura de Canoas. O IPTU 2024 de Canoas já está disponível e neste ano os descontos na cota única chegam a 15%. Mas, para aproveitar isso, é até o dia 2 de janeiro. Para quem gosta de pagar menos e com conforto, é possível fazer isso online, sem sair de casa. É só entrar no portal da Fazenda em www.canoas.rs.gov.br/IPTU 2024. Prefeitura de Canoas, cuidando do presente, planejando o futuro. E começando as notícias aqui no Fala Rio Grande, neste ano o crescimento da economia gaúcha deve superar a do Brasil. O estado deve registrar mais de 1% de aumento no PIB em relação ao país. Vamos conferir. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul deve ter um crescimento de 4,3% em 2024 nas projeções da Federação de Entidades Empresariais do Estado, a Federasul. O índice apresentado pela instituição é maior que os 3,5% de alta no PIB previstos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mas inferior aos 4,7% estimados pela Fiergs, a Federação das Indústrias. A agropecuária do estado deve crescer 35% na comparação com 2023, segundo a estimativa. A indústria deve se recuperar e ter um crescimento de 1,8% após cair quase 4% no ano anterior. Já o setor de serviços deve ter um avanço de 1,2% neste ano, metade do previsto. Pelas projeções da entidade, o PIB brasileiro pode crescer 1,3%. O número é menor do que o estimado para o PIB consolidado de 2023, que fechou em 2,8%. Um dos marcos econômicos e políticos do ano passado foi a aprovação pelo Congresso da reforma tributária, que era esperada há 30 anos. Em 2024, ela deve ser regulamentada pelo governo, mas os desafios da alteração são diversos. Os estados vão ganhar, principalmente em poder, né? Deve aumentar bastante o poder dos estados, porque eles passam a gerir um imposto que hoje é um dos melhores, que é o ISS-QN, né? Mas eu vejo também que a reforma tributária ela tem um período de transição bastante longo, né? Muitos apostam que ela nem vai chegar a entrar em vigor, né? Acham que antes de entrar em vigor há grandes chances de ela sofrer muitas alterações, né? Então, é uma reforma que, que traz alguns pontos positivos, né? Como digamos assim,
essa coisa de diminuir a quantidade de impostos que se paga, de não haver o imposto em cascata, né? Então, ela tem os seus pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos. A instituição ainda prevê a manutenção na redução da taxa Selic, que deve chegar a 9,75% ao ano no fim de 2024, ante os 11,75% do ano passado. Já a perspectiva da inflação anual é de 4,2%, ante os 4,6% de 2023. O câmbio deve permanecer estável, na faixa dos R$ 5,00. A avaliação da Federação é que o cenário da economia nacional neste ano é cercada de incertezas. Entre os motivos está a disposição do governo Lula em mudar a meta fiscal, descartando a promessa de zerar o déficit público e abrindo espaço para aumentar os gastos do executivo. 2024 chegou e, apesar do ano já ter iniciado, ainda tem pessoas que aproveitam o dia 1º de janeiro para soltar bombas em comemoração ao Ano Novo. Mas e como ficam os animais de estimação com isso? Vamos conferir agora na reportagem. Fogos de artifício e bombas normalmente são soltos para comemorar a vitória do time, uma notícia boa e, claro, a passagem de um ano para outro. Apesar de ser um momento de descontração e diversão, para muitos animais de estimação, a história é outra. Cachorros, gatos, papagaios, furões, independente do animal, todos possuem sensibilidades a sons mais altos, alguns até mais que outros. O veterinário João Sérgio Azevedo falou a respeito disso e também sobre o barulho estrondoso dos fogos de artifício, que causam estresse para os bichinhos. Mas é tão engraçado que isso é individual. Por exemplo, tem animais que ficam histéricos, em pânico, fazem às vezes coisas assim que chegam a se ferir, e outros que não dão a menor bola, né? Mas é devido a esses fatores aí da maior sensibilidade e também da psique de cada animal. Nessa época do ano é normal ver tutores usando as redes sociais para avisar que os animais de estimação fugiram por causa do medo e do estresse causados pelos altos barulhos. Além disso, o pedido deles é claro, que evitem largar esses artefatos, pois incomodam não só os pets, mas também crianças, adultos e pessoas idosas. Já os animais de estimação da estudante Júlia Laux nunca fugiram de casa, mas sempre procuram um espaço seguro para ficar. Ainda bem, eles nunca chegaram a fugir, mas sempre ficam procurando, assim, algum canto para se esconder ou para conseguir sair para a rua, porque eles ficam bem nervosos. Mas e quando não tem o que fazer, a não ser aceitar toda a situação? Algumas dicas são importantes para ajudar os animais a passar por isso. Não os deixe sozinhos. Eles se sentem mais seguros perto dos tutores. Além disso, a presença do dono impede com que eles fujam do local e se percam. Crie um lugar seguro. Quanto mais o local abafar os ruídos do som, mais tranquilo eles vão ficar. O tutor também deve transmitir positividade, pois os animais sempre observam o comportamento daquele que cuida deles. Para tentar acalmar eles, eu procuro sempre ficar perto, fazer carinho, conversar com elas, né? Para tentar acalmar e deixar elas menos estressadas. Apesar que é bem difícil, porque o barulho afeta bastante os ouvidinhos, então isso a gente não consegue protegê-los tanto. Adestramentos também podem ser feitos. Eles ajudam muito nessas situações de pânico e estresse dos pets. Existem adestramentos que vão fazendo com que os animais vão se acostumando a estes barulhos. Só que isso demanda muitas semanas de adestramento normalmente. Esses adestramentos, normalmente, eles são feitos assim. A pessoa baixa videozinhos, trilhas sonoras desses barulhos altos de foguetórios, de trovões, e coloca perto dos animais. E aí, ao mesmo tempo que coloca perto dos animais, vai acalmando eles, falando assim palavras doces e dando uma recompensa para eles. E aí, com o tempo, eles vão associando esses barulhos, que antes eram desagradáveis, com coisas agradáveis. Então, eles vão fazendo uma desprogramação desse terror e acabam associando aquilo com algo agradável.
Para aqueles que não abrem mão de soltar os artefatos, é importante saber: existem os fogos de artifício sem barulho, conhecidos também como silenciosos. Eles não prejudicam a saúde de ninguém e não deixam de serem bonitos. Apesar de existir uma lei que proíbe a queima de fogos de artifício próximo a lugares habitados, muitas pessoas descumprem esse decreto. Por isso, tente passar o máximo de segurança para o animal, que assim a situação fica mais fácil de ser controlada. E não só nas festas de final de ano, né, gente? Infelizmente, também nos outros feriados que tem, ou até mesmo em casos de jogos também, tem as pessoas que acabam soltando, né, bombas e fogos e acabam assustando os animais, né? Claro, tem os artefatos, né, que são que não fazem aquele barulho estrondoso, né, que ajuda os animais e também as pessoas, né, que têm o autismo, pessoas idosas, que ajuda também a proteger um pouco nessa questão, né? Só que são mais caros, então muitas pessoas ainda aproveitam que é mais barato, esses artefatos que têm o som ainda e acabam comprando, né? Mas fica aquela dica, não tem necessidade, né, de jogar eles, de soltar eles, porque afeta, né, na saúde dos animais e assim como eu falei também das pessoas que possuem, né, algum tipo de problema, que sejam autistas ou até mesmo pessoas idosas. Então evitem mesmo soltar. A comemoração vai ser feita igual, né, um novo ano que iniciou, ou até mesmo, né, uma vitória do teu time, do coração ali, por exemplo, vai estar aquele sentimento igual. Então evitem jogar esses artefatos, soltar esses artefatos aí para não trazer problemas para os animais e para as pessoas também. O Fala Rio Grande agora vai dar uma rápida parada, mas já voltamos. Estamos de volta com Fala Rio Grande especial de Ano Novo. O verão chegou e com ele vem as temperaturas altas e o sol ainda mais forte. Com isso, muitas pessoas aproveitam para ir para a praia curtir a estação mais quente do ano. Só que alguns cuidados precisam ser tomados com a pele. Vamos conferir agora. As temperaturas elevadas são características do verão brasileiro. Por causa disso, muitas pessoas procuram maneiras de se refrescarem. As praias são uma dessas alternativas escolhidas. Só que a pele é o órgão mais exposto a esse calor. E se não for algo cuidado, pode causar sérios problemas. Vermelhidão, sensibilidade e bolhas são alguns dos sufocos que as pessoas passam. Para evitar o sofrimento com as queimaduras causadas pelos raios solares, é importante usar filtro solar, chapéus, roupas claras e guarda-sol. O protetor solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol e a cada 2 horas ele precisa ser reaplicado. Caso for entrar na água, precisa aplicar ele novamente. Lísia Martins, professora e dermatologista da UBRA, explica um pouco mais sobre esses cuidados. O protetor solar é a primeira orientação que todo mundo deve ter, né? E o ideal, assim, não é nem usar só em época de verão, é usar inverno, verão, independente do horário, reaplicar se tiver exposição solar, cuidar o horário, né? A gente sabe que a radiação, ela é mais intensa das 10 às 16 horas, né? Então, esse horário deve ser evitado. E quem tem muitos sinais, muitas pintas, quem já tem história na família, pai, mãe, irmão com câncer de pele, tem que fazer um acompanhamento também mais precoce, né? Daí não no caso de uma prevenção, mas no caso talvez de um diagnóstico precoce, né? Fazer um diagnóstico antes de ter qualquer problema maior. Mas, basicamente, o sol é o que a gente mais consegue em termos de prevenção. Os filtros solares possuem vários fatores. E por isso existem algumas dúvidas de qual o melhor. Para a grande maioria das pessoas, o fator 30, ele é o suficiente, tá? O fator 30, sim, ele geralmente confere uma proteção em torno de 95%, 96% do sol, né? Então, protege, não bloqueia 100%, mas protege quase 100% do sol nas primeiras 2 horas de aplicação, né? Então, para a grande maioria das pessoas, a gente indica fator 30. Inclusive, geralmente, para quem tem câncer de pele, se a pessoa conseguir reaplicar a cada 2 horas, ter o cuidado de evitar a exposição solar nos horários piores, o fator 30 é suficiente, né? Então, para câncer de pele, geralmente o fator 30 é suficiente e vai ser indicado para a grande maioria das pessoas. Outro problema que acaba surgindo com uma exposição frequente ao sol é o câncer de pele.
Lízia comentou um pouco mais sobre a doença. Na verdade, a gente tem 2 tipos de câncer de pele. Na verdade, tem vários, mas os 2 principais, que correspondem a 99% dos casos de câncer de pele, são os carcinomas, que eles não são tão graves que nem os cânceres no geral de outros órgãos, né? Que é aquela feridinha, geralmente que não cicatriza, que parece uma espinha que sempre está ali, né? E a gente também tem os melanomas. O melanoma, na grande maioria das vezes, é aquele câncer de pele preto, aquele sinal, aquela pinta preta, né? Irregular, assimétrica, que a gente vê que tipo, ela tem um crescimento estranho, diferente das outras. Então, os carcinomas e os melanomas são os 2 principais tipos de câncer de pele, né? E são um pouco diferentes, né? Até em termos de gravidade. Com todos esses problemas que os raios solares trazem para a saúde da pessoa, fica aquela dica: respeitem as orientações dos especialistas. Apliquem e reapliquem nos horários corretos o protetor solar. E, claro, bebam bastante água. Assim, o veraneio nas praias vai ser tranquilo e saudável. É uma dica que todo mundo já sabe, né, pessoal? Mas é extremamente importante a gente salientar sempre aqui, né? Usem um protetor solar, né? Não custa nada. Muita gente fala que perde um pouco de tempo ali, que alguns até acreditam que não resolva nada, mas a gente sabe que resolve sim. Muita gente que tem a pele mais clara também, é extremamente importante, né? Passar o protetor solar para evitar depois aquelas queimaduras que acabam acontecendo depois no final do dia, né? Então, compre o protetor solar, passam ele regularmente, né? Se entrarem na água, depois já reponham, né? Já passem de novo esse protetor solar na pele, né? Para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema aí futuramente, né? Porque às vezes não acontece de uma hora para outra, mas aí depois de alguns anos acabam surgindo os problemas, né? Então, a gente sabe que tem esse problema de câncer de pele, que infelizmente acaba cometendo várias pessoas, não só aqui no nosso país, mas também no restante do mundo. Então, façam uso desse protetor solar e também bebam bastante água, né? Super importante a hidratação aí nesse mês mais quente, nessa época mais quente, na verdade, que é a estação mais quente do ano, né? No mês de dezembro, são tradicionais as festas de Natal e fim de ano. Época em que as ceias costumam ser regadas de comidas que fogem um pouco da rotina alimentar de muitos. Mas depois de exagerar na comida, como voltar para a rotina? Vamos conferir agora. Exagerar um pouquinho na comida e bebida nas ceias de fim de ano é completamente normal. Saiba que não é isso que vai fazer o peso na balança subir, mas nada de jogar tudo para o alto. Agora é importante a gente retomar a nossa rotina de hábitos saudáveis o quanto antes, né? Isso que vai ser extremamente importante. Então, não é nada aconselhável a gente emendar os exageros de Natal e só parar depois da virada do ano, né? Então, passar aquela semana toda se alimentando de forma exagerada, bebendo pouca água, se exercitando pouco e consumindo muita bebida alcoólica, isso sim pode comprometer os resultados tanto da parte estética quanto da nossa saúde. Mas se a gente pensar de forma isolada, só aquela ceia ali do Natal e depois a da virada do ano, isso é algo muito pontual e não teria a capacidade, né, de comprometer os nossos resultados. A mudança nos hábitos alimentares durante a ceia pode gerar inchaço e até mesmo uns quilinhos a mais nos primeiros dias. Nessas horas, a principal dica é beber bastante água. Nem sempre esse aumento de peso que a gente vai ver na balança significa que a pessoa, de fato, ganhou gordura corporal, né, ou que ela tenha engordado. Muitas vezes é simplesmente uma retenção de líquidos porque a pessoa não está bebendo tanta água, está comendo demais, está tomando muita bebida alcoólica e isso acaba aumentando a retenção de líquidos no nosso corpo, né? E também, muitas vezes, por conta de todas essas comilanças, o nosso intestino custa a funcionar adequadamente, então isso também pode se refletir nesse inchaço e, eventualmente, nesse peso a mais na balança. Então, o mais importante é voltar para a rotina e nada de compensações. Simplesmente voltar à rotina, fazendo coisas bem simples, como incluir mais frutas ao longo do dia, incluir saladas no almoço e na janta, se hidratar adequadamente, voltar para a rotina de exercícios o quanto antes, ou simplesmente se manter mais ativo no dia a dia, né? E também maneirar ali o consumo de bebidas alcoólicas. Essas compensações, elas não são nem um pouco interessantes, né? Então, fazer agora dietas muito restritivas, fazer muito exercício, nada disso é aconselhado. O importante é a gente simplesmente
retomar a nossa rotina habitual, né, os nossos hábitos saudáveis. E como a gente exagera no final do ano, né, gente? É muita coisa boa para comer, não tem como evitar, na verdade, né? E fica essa dica aí da Nutri a respeito, né, dessa comilança toda que a gente acaba fazendo, né? Olha só esse recado da UBRA. A UBRA é uma das melhores universidades privadas do país, segundo o ranking universitário da Folha de São Paulo. O curso de odontologia da UBRA é o primeiro lugar entre as instituições privadas do Rio Grande do Sul. Além disso, os cursos de medicina, medicina veterinária, biologia e letras ficaram em segundo lugar no ranking. Já biomedicina, ciência da computação e pedagogia conquistaram o terceiro lugar. Tá esperando o quê para vir para a UBRA? São várias oportunidades para começar a estudar no vestibular online, no Enem, na transferência ou então uma segunda graduação. E você, já sabe qual curso escolher? Então vem descobrir. Conquiste o teu diploma em uma das melhores universidades do país. Inscreva-se agora mesmo em vestibular.ubra.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com notícias. Estamos de volta com o Fala Rio Grande de hoje. O ano novo já começou e com ele surge aquela dúvida dos interessados em moda. Qual vai ser a tendência para 2024? Conversamos com uma especialista que tirou essas dúvidas. 2024 vai ser o ano do rosa, cor que, diferente do vermelho, é mais fraca, mas mesmo assim demonstra o amor. Só que para os brasileiros tem mais um tom inserido para 2024, que é o coral. Ele remete à leveza, à aproximação entre as pessoas e também ao bem-estar nos ambientes. 2023 foi marcado pelas cores coloridas, escolhidas principalmente por causa dos últimos 3 anos, onde a pandemia de Covid-19 trouxe dias sombrios para as pessoas. Produtora de moda, Simone Arantes explica que para o ano que vem, essa tendência deve mudar. Eu acredito que esse ano de 2024 é um ano mais sóbrio, sabe? Tom sobre tom, volta o branco, volta cores nude, sabe? Um pouco mais sóbrio do que a gente viveu esse ano passado. As coisas começaram já a se engatilhar, né? O comércio andar, as pessoas não têm mais aquele alvoroço, né? Como foi o ano passado, de sair de casa, de vestir muita cor, né? Então, por isso eu acho da cor, essa cor que vem agora, esse pêssego, algo mais sóbrio. Embora muitas coisas não saiam de moda, né? Os brilhos, né? Hoje em dia você pode sair durante o dia com uma saia de paetê e não tem problema nenhum. Apesar de todo ano ter uma tendência de moda, a ousadia das pessoas precisa sempre continuar. Assim, é possível achar o próprio estilo. Hoje a moda ela é diversa, né? Então, o corte midi, saias, mini saias, é realmente achar o seu estilo. Mas como que você vai achar seu estilo? Ousando, indo até a loja, experimentando as roupas, desfilando, vendo se combina com você, se você gosta, se sente bem, né? Então, eu acho isso muito importante. Mas se você não ousar, né, não buscar, não procurar e não diversificar, aí realmente fica um pouco mais complicado. Mas a minha dica é você ousar mesmo, né? Vestir aquilo que se sente bem e experimentar tudo que tem na arara que você acha que combine com você. Porque às vezes você fala, eu acho que aquilo não combina, e você se coloca, né? Coloca aquela roupa e acha que fica tão bem. Então, eu acho importante essa ousadia para o ano de 2024. Simone deixa uma dica muito importante para as pessoas com relação ao estilo. Mas aquilo que eu falo, né? Ter seu estilo, né? E quando você veste algo que é o seu estilo, você consegue transmitir para as outras pessoas algo muito importante, né? Tanto para você quanto para o ambiente onde você está. E para fugir um pouco desse calor, o destino de muitos é a praia. Uma pesquisa feita pela FEComércio identificou que o litoral norte gaúcho deve ser o mais procurado por quem vai viajar. Santa Catarina também é um dos locais mais citados.
O verão recém começou, mas a estação promete ser de muito calor. Para enfrentar essas altas temperaturas, ir para a praia é uma alternativa. E o litoral vai ser mesmo o destino mais procurado pelos gaúchos nesse verão. É o que mostra uma pesquisa feita pela FEComércio. As praias do litoral norte gaúcho costumam ser as praias mais procuradas. O destaque ali para Torres, né? Mas também aparecem outras praias, como é o caso, por exemplo, de Capão da Canoa e também Tramandaí. Certamente é um período em que muita gente acaba se movimentando e procurando o litoral para tentar fugir do calor que costumamos ter nessa época. De acordo com o levantamento, 42,1% dos entrevistados responderam que vão viajar. Desses, cerca de 52% devem ter como destino as praias gaúchas, enquanto 40% pretendem ir para outros estados, principalmente Santa Catarina. A principal mudança em relação às pesquisas feitas em outros anos foi a intenção de gastos. O que a gente conseguiu observar esse ano é que o que está aparecendo na pesquisa é que a intenção de gasto aparentemente é maior, porque a gente está vendo ali mais pessoas de renda mais alta viajando e também com uma idade média mais alta, o que acaba fazendo com que o ticket médio também fique maior. Segundo a FEComércio, a rede hoteleira do Litoral Norte deve ser favorecida nesse veraneio. Apesar de a gente ter um percentual muito grande de pessoas que diz que vai ficar ou em casa própria, ou em casa de familiares, ou em casa de amigos, e esse percentual é de 48,1% dos respondentes que disseram que iam viajar nesse verão, a gente tem um número bastante significativo de pessoas que disseram que vão ficar em hotéis e pousadas. 21,6% disseram que iriam para hotéis e pousadas. Então, certamente, a parte hoteleira das praias vai estar bem movimentada. E com o ano novo começando, fica aquela dúvida. Como vai ser 2024 para cada signo? Hoje nós vamos acompanhar como deve ser o ano de cada signo e também entender o que é astrologia e numerologia. Vamos conferir agora. Neste fim de ano começam as previsões dos signos do próximo ano. Com isso, viemos aqui na Esquina Democrática, no centro da capital, fazer uma pergunta aos porto-alegrenses. Você acredita em astrologia? Claro! E qual é o signo da senhora? Sagitário. O que a senhora acha do seu signo? Maravilhoso, gosto de falar, simpática, como é prestativa e não guardo rancor. Não sou uma pessoa rancorosa, sou uma pessoa da paz. Cada mês é uma nova esperança, eu acho, né? Porque não é todo mundo que nasce nesse dia, né? Então acho que Deus escolheu um dia especial, que nem eu sou 12/12. Não vou dizer o ano, né? Sim, Sim, acredito. Eu acho que é uma ciência. A senhora acredita? Não. E a senhora? Também não. Não. E por que a senhora não acredita? Olha, porque assim, tem vários tipos de pessoas que nascem no mesmo dia, até na mesma hora que eu, e têm comportamentos totalmente diferentes. Então, é uma coisa que não pode ser para todos um signo só, deveria ter várias diversificações, entendeu? A astrologia é um conjunto de crenças que tem como base compreender o destino das pessoas e, com este conhecimento, fazer projeções do futuro. O entendimento ocorre a partir da observação dos movimentos e posições dos astros. Segundo astrônomos e professores do tema, os primeiros passos da astrologia se deram no 3º milênio antes de Cristo. Além da análise do tradicional horóscopo, um outro elemento de grande influência na conjuntura astrológica é o planeta regente do ano. Ele altera aspectos de todos os signos solares. O regente do ano, ele é Saturno na astrologia e, coincidentemente ou não, também na numerologia. Na astrologia, ele vai trazer para a gente uma responsabilidade muito grande em relação às pessoas à nossa volta, ao social. Ele é o senhor do karma, ele cobra, ele é a colheita, né, daquilo que a gente já fez. Mas agora, sem delongas, vamos às previsões para cada signo em 2024. Áries, ele vai ter muitas oportunidades de realizar empreendimentos imobiliários, já que é um ano que vai mexer muito com a questão financeira, com o dinheiro, né? E o convívio familiar, então, pode ser bastante agradável. Porém, no trabalho, ele pode se aborrecer um pouquinho, porque o Áries gosta de que as coisas andem muito depressa. E o Saturno, não. O Saturno, ele espera aí, vamos com calma, pensa aqui, pensa ali, né? Vamos com mais responsabilidade. Porque o Saturno, ele é estrategista e ele é construtor.
então demora mais um pouquinho as coisas. O que ele pede para Áries este ano? Que ele se comunique de forma clara, simples e amorosa, e assim ele vai conseguir tudo o que ele quiser. O Touro é regido por Vênus, né? E é regido também pelo elemento terra, que é um elemento que vai reger o ano. E ele diz assim para Touro que vai ter muito trabalho, novas ideias que vão estar ao alcance do taurino. Porém, tem que ter cuidado de lidar com dinheiro que não envolva as finanças alheias, que envolva o que é dos outros, que envolva heranças, investimentos, ou em relação à parceria, né? O desequilíbrio emocional é que pode afetar um pouquinho, que pode fazer ele perder o dinheiro. O que ele tem que fazer? Ele tem que escutar o parceiro, tanto na área afetiva quanto na área profissional. Escutar mais e levar em consideração o que o outro pensa, né? Cuidar um pouquinho da saúde, porque a sua força vai ser de extrema importância este ano. Ele pode ter um ano excelente se ele usar a persistência e a teimosia que ele tem, porque ele também é bastante teimoso, na direção certa. Ele tem que abusar e usar da criatividade, do conhecimento social para realizar os seus projetos e não ter medo de fazer mudanças e adaptações que são necessárias. Ele tem que cuidar da saúde também, porque o estresse pega muito geminiano. O geminiano é muito workaholic, ele está sempre trabalhando, né? Então esse é o ponto fraco dele, ele tem que saber descansar e focar nas portas abertas, não nos muros, tá bom? As parcerias e o casamento serão o foco, né? Na verdade, como sempre são, né? Do canceriano. Mas ele tem que entender o seguinte, ó, autoritarismo e exigências demais podem trazer problemas, porque o canceriano ele é carentão, né? Então ele quer dominar e tal, ele tem que ter os pés no chão, ele tem que usar a inspiração dele, mas tem que ter os pés no chão, não gastar o dinheiro dele com pseudo-espiritualidade, nem fazer investimentos arriscados. Ele tem que capitalizar os sonhos dele, tá? O que ele imaginar, a criatividade dele, tá? E podem ocorrer nascimentos e perdas na família. A tendência deles é brilhar bastante, mas eles podem se incomodar um pouco com os outros, tá? E aí eu digo assim, olha, não te preocupa com os outros, com o que os outros pensam. Brilha, foca em coisas novas, vai nas novas direções que vão te oportunizar, vão ser oportunizadas neste ano. A sexualidade vai estar a mil, vai ter gratas surpresas nos relacionamentos íntimos, né? Peço que guarde as críticas no baú e curta os bons momentos com os grupos, pessoas jovens, no estudo, no trabalho. Leva a vida leve. A arte pode te dar muito prazer esse ano. Então, te comunica, faz voluntariado. A tua alma vai se sentir bastante agradecida. Eles podem ter muito sucesso, principalmente nas questões assim, eventos, reuniões, estudos, trabalho, mas eles têm que procurar usar esse senso crítico deles, assim, mais focados no trabalho. Porque se eles usarem em casa, eles vão magoar muitos entes queridos que estarão muito sensíveis, tá? Então, para não ter problemas, use mais da sua amorosidade, né? Pode ter problemas na residência, que vai precisar de reparos, consertos, mas o virginiano é prático, ele é bom nessas coisas. Tem que aprender a relaxar e manter a saúde, tá? Leia um bom livro, não fique estressado, não se canse demais. O libriano este ano vai trabalhar, se envolver muito com grupos sociais, com comunicação, que vai ocupar bastante o tempo dele. Tem que trabalhar os medos, tá? Tem que usar a criatividade e o bom senso para manter o equilíbrio. Ficar de olho nas questões financeiras, tá? Não se deixe levar pela onda e euforia de criar sem capitalizar suas ideias também. Então, ele também é bastante criativo, né? Então, ele já tem que visualizar aquilo ali de uma forma que ele possa transformar isso em algo que lhe renda alguma coisa. O escorpião vai brilhar bastante, sabe? Só que ele pode se sentir meio sozinho mesmo na multidão, ele vai se sentir um pouquinho deprê, um pouquinho sozinho, mas há uma instabilidade de humor no escorpião esse ano. Assuntos pesados devem ser evitados, tá? Nada de coisa ruim, só coisa boa. Busca o apoio da família, do conforto, do lar. Foca em energias de aumentar os recursos financeiros, porque pode ter muita coisa boa para escorpião este ano em matéria de dinheiro, tá? Muito progresso, desde que ele cuide de não se envolver com o dinheiro dos outros e que os outros não mexam no dinheiro dele. É excelente período para o amor, diversão, principalmente para trabalhar a espiritualidade, bem como a psique, que eles gostam dessas coisas de filosofia, de religião, essas coisas esotéricas também eles curtem muito. E vai estar muito bom para se trabalhar, tá? Não estranhe sentir necessidade de isolamento algumas vezes, tá? Que não é muito próprio deles.
é que o momento pede para ouvir a voz interior. Então, praticar meditação é uma coisa muito legal esse ano para o Sagita, tá? Escreva, dance, medite, nade. Mas não deixe os problemas para amanhã, resolva hoje. Os capricornianos terão uma oportunidade bastante grande de usar a essência deles, estrategista, de trabalhar, de buscar progresso, né? Então é um ano importante que eles vão ser chamados para isso, para o crescimento. A força deles vai ser muito requisitada. E eles não devem negar, não devem procrastinar ou deixa que o outro faz. Não, vai lá, assume, faz, brilha, te comunica, principalmente auxiliar o outro no que o outro precisa, independente disso aqui, tá? E participe das redes sociais de apoio. Pode se realizar muito esse ano. Seus desejos humanitários, a habilidade de organização de grupos, aquela capacidade administrativa pode ser reconhecida, sabe? E assim alcançar um valor especial na sua vida. Porque a gente está com Saturno em Peixes, está com Urano, Plutão também em Aquário e em alternações dos planetas, Netuno em Peixes. Então isso pede que a gente se movimente muito em grupo. E grupo é a praia do Aquário. Então ele pode se dar muito bem. Só que assim, ele pode ganhar muito dinheiro, mas ele também pode perder por ser inocente e ingênuo, tá? Então ele tem que ter jogo de cintura e adaptabilidade diante de situações inusitadas. E a gente tem Saturno em Peixes, tem Netuno em Peixes e algumas outras oscilações planetárias também pegando Peixes. E o que acontece aí? A questão de ajudar o próximo, de ser muito humanitário, a questão das artes também. Então, como Peixes é inspirado, tem mediunidade, tem uma força de captação das energias que está à volta, ele usando isso através da criatividade, com amorosidade, ele vai brilhar muito, vai trazer muita alegria para quem está à volta dele. Então ele não deve se deixar levar pela imaginação negativa, ansiedade, medos fantasiosos disso e daquilo, tá? Ame e se der errado, olhe para o outro lado e ame mais ainda. Já a numerologia recorre ao significado dos números e operações matemáticas, com o objetivo de estabelecer uma relação entre algarismos, seres vivos e forças físicas, para a realização de prognósticos do que pode acontecer. 2024 será influenciado pelo número 8. Também na numerologia, a regência será do planeta Saturno. Saturno, uns dizem, ser o grande maléfico, mas na verdade ele é maléfico, ele é a colheita do que tu planta. Ele é o general, ele é a tradição, ele é o velho, né? O pai. Então ele é exigente e o karma vai pegar legal, colheita de tudo que a gente já fez. Então a questão das guerras aí tem muita violência, temos Plutão também ali em Aquário, então muitas pessoas vão partir, né? Então não é um ano fácil nesse sentido, embora o dinheiro vá rolar. Então vai haver reconstrução e construção. Então a situação continua ainda turbulenta no nosso planetinho. Acreditando ou não na astrologia, numerologia ou em qualquer outra teoria, o que todos desejam para 2024 é muita alegria, sucesso e saúde. E o Fala Rio Grande de hoje fica por aqui. Amanhã, a partir do 12h45, estaremos de volta. Até lá!